Alô, alô, Patrimóvel, toda a equipe da Patrimóvel, todos os clientes, todos os parceiros do mercado imobiliário. Estamos começando mais uma edição do Pod Patri, o podcast da Patrimóvel, e primeira edição do ano de 2024, um ano que já começou de uma maneira incrível e promete muito, né, Vitor? É isso, gente. Nossa expectativa para 2024 é excelente, mercado superaquecido, a gente acredita que vamos ter aí mais do que o dobro de lançamentos do ano passado, condições favoráveis, juros em queda, inflação estabilizada, uma grande expectativa aí econômica, volta do emprego, volta do ganho real, do poder de ganho da população. Então, um ano muito promissor para a gente, 2024 promete. A gente já começou esse ano aí, ampliando nossas operações, estamos forte agora investindo no avulso, né, com possibilidade, né, estamos abrindo 2 novos pontos, né, um já começou a operar em Ipanema, estamos com expectativa de Leblon e Tijuca até o final do mês, então mostra aquilo que a gente está acreditando, né, um ano muito favorável ao mercado imobiliário como mola propulsora aí da nossa economia. Eu acho que esse finalmente vai ser o nosso ano, a gente que está esperando aí há tanto tempo uma grande retomada. Acho que 2024 chegou, né? Então acho que essa nossa ferramenta Pod Patri aí, para a gente poder se comunicar, não só com equipe de venda, mas também com o cliente, passar as novidades, vai ser cada vez mais utilizado, Thiago. Essa é só a primeira de muitas edições que a gente espera fazer e sempre antecipando em primeira mão aí as notícias para vocês. Com certeza, Vitor. Primeira edição do ano, primeira de muitas, né? E além, você falou aí da expansão da Patrimóvel desse ano, que já abrindo, né? Já começando com 2 lojas. Mas, vou dar um spoiler, que tem mais coisa para vir esse ano, né? Se Deus quiser, a gente vai expandir para outras regiões esse ano também com esse mercado de pronto, mas, além disso, o lançamento também, como você disse, há muito tempo, a gente estava comentando no início do ano, que há muito tempo a gente não vê não só um pipeline de lançamento, para quem não sabe, pipeline são o que os incorporadores colocam na prateleira, né, a expectativa de lançamentos do ano, né? Mas há muito tempo a gente não vê um pipeline tão não só tão recheado, né, tão completo, mas também tão verídico, né? Porque a gente tem conversado aí com o incorporador, a gente vai estar recebendo aqui, que eu já vou apresentar para vocês, mas que todos eles estão bastante animados, principalmente pelos motivos que o Vitor falou aí, de economia, de cenário do país, de projeção futura aí para esse ano. Acho que ainda nem finalizamos fevereiro, já fizemos convenção, já abrimos stand, essa semana tem mais 2 convenções. Isso mostra aí que, né, dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas esse começou realmente acelerando, né? Acho que vamos ter aí o mês de março, né, com realmente o primeiro grande mês de lançamento, vamos ter um primeiro trimestre fantástico. Isso anima a gente, né? Isso gera expectativa, isso deixa a gente aí muito crente que realmente vamos ter um grande ano. E além disso, a Patrimóvel já começou investindo forte na equipe também, né, Vitor? A gente fez um programa aí para os líderes, né, que é o Gestão 360 Graus, né? Lançamos esse programa oficialmente esse ano, né? E a aceitação assim, tá unânime por parte dos nossos gestores. É uma ferramenta que ajudou muito a gestão do dia a dia, né? Para trabalhar com a equipe, analisando números, analisando dados, né? Então, a partir do momento que a empresa oferece essas ferramentas, esse novo modelo de gestão para os líderes, né? Isso faz com que a gente facilite o nosso trabalho para esse ano, que tem muita coisa para vir, né? São sinais, né, gente? A gente já fez aí um programa de imersão dos líderes, já teve a primeira etapa, segunda deve ser na semana que vem, acho que é dia 11. Início de março, dia 11 de março. Já a segunda etapa é a gente criando ferramenta para conseguir chegar e ir algo mais, né? Eu acho que esse é o nosso foco aí com a equipe, né? Não só novas ferramentas, estamos aí trazendo novidades como o Pod Patri. Fizemos aí agora uma grande reforma na sede aí para dar um astral novo, dar uma cara nova. Estamos trazendo aí alguns programas de incentivo aí que tem ajudado bastante, seja a equipe focada, seja quem está na rua, diversas formas da gente conseguir impulsionar mais. Eu acho que para um ano de crescimento a gente tem que estar preparado, a gente está investindo em novas ferramentas, novas tecnologias, a gente tem que estar atualizado para conseguir surfar essa onda ao máximo, né? Então você que corretor, que já está na Patrimóvel, já está saindo na frente, você que quer conhecer essa estrutura de uma das maiores imobiliárias do Rio de Janeiro, fique à vontade, a porta está aberta. Para de só acompanhar nas redes sociais e vem curtir com a gente. É isso aí. Bom, vamos começar de fato agora a nossa primeira edição com um convidado mais do que especial. Ele que inaugurou o Pod Patri ano passado, um dos grandes parceiros aí, que tem se tornado um dos grandes parceiros aí
da Patrimóvel, né? Foi um dos principais parceiros ano passado, participou muito forte nos mais de 850 milhões vendidos que a Patrimóvel realizou ano passado, e Ricardo Ranaldo teve uma participação muito forte nesse resultado. Ricardo Ranaldo, CEO da Cauper Construtora, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Sei que a tua agenda aí é lotada, concorrida, e bom dia aí pro pessoal. Eu que agradeço, Thiago, Vitor, pessoal da Patrimóvel. A gente está muito feliz de estar aqui novamente para poder falar um pouquinho com vocês dois e, consequentemente, com o grupo todo. É isso aí. Pessoal, esse podcast aqui, o Pod Pátria, essa edição, ela é para falar do próximo lançamento, né? Que a gente vai chamar aqui de Arte Jardim 2, tá, pessoal? Não é esse o nome, mas a gente vai chamar ao longo do podcast dessa forma, né? O nome vai ser divulgado na convenção de quinta-feira, que vai acontecer no dia 29. Quando vocês assistirem esse podcast, vocês já saberão do nome, né? Mas esse não é o nome, esse é o apelido, né? É o apelido. Nós, Cidade de Arte 2, desculpa. Arte Jardim 2. Arte Jardim 2, desculpa. Mas que é o segundo a gente vai saber aí o nome real, né? O nome de batismo, né? O Arte Jardim 2, que é o segundo projeto do Cidade Arte, não é isso, Ricardo? Exatamente. Mas antes de falar, Vitor e Ricardo, antes de falar do sucesso, aliás, do próximo lançamento, a gente precisa falar do sucesso que foi o primeiro projeto, né? O Arte Jardim, né? Foram 548 unidades, pessoal, vendidas em apenas 2 meses, né? Isso, sendo que tem um dado, além desse dado que já é forte, como é que é, Ricardo? Foram 350 unidades vendidas? 350 unidades em 8 horas. Em 8 horas. Então, esses números realmente dispensam apresentações, é um fenômeno de vendas. Ricardo, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Ao que você atribui esse sucesso do Arte Jardim? Olha, Thiago, a gente, assim, esperava que fosse um sucesso, é óbvio, mas não esperava essa liquidez toda, essa velocidade. Eu acho que o Arte Jardim, nunca um projeto ele tem tanto sucesso se ele não tiver com todas as pontas acertadas. Então, não existe um ponto específico que eu fosse te dizer que foi... O que eu entendo é que a gente trabalhou no projeto por 22 anos e dificilmente você não amarra todas as pontas para que esteja perfeito durante 22 anos, já que normalmente você tem 1 ano e meio, 2 anos para lançar um projeto. Quando você tem 22 anos, mais de 2 décadas, você vai montando ele e vai afinando tudo para que esteja correto. Então, assim, mas a gente pode falar um pouquinho do que realmente a gente percebeu fazendo as pesquisas, conversando com as pessoas. A gente percebeu que as pessoas entenderam que o Cidade Arte é um bairro estruturado, um bairro que foi pensado de todas as formas, como não existem as ruas, como não existe nenhuma infraestrutura, tudo vai ser feito do zero. A gente trouxe tudo que a gente aprendeu na Europa, nos Estados Unidos, em ruas, paisagismo, urbanização, design, arquitetura, tudo do melhor está colocado ali. Porque normalmente quando a gente vai fazer um prédio, a gente já recebe a urbanização feita, está ali o asfalto, a árvore e tal, você faz o apartamento, o prédio ali dentro, como está sendo na Barra Bonita. A gente nunca tinha tido uma oportunidade de ouro, que eu estava buscando há muito tempo, de fazer todo o trabalho do zero. Por exemplo, você vai ter um bairro enorme, né? Urbanizar toda aquela área, né? Em nenhum momento você tem um poste. Seja de que forma for, não tem nenhuma fiação passando, você vai ter tudo subterrâneo. Então, isso é diferenciado. Eu acho que as pessoas também perceberam a inteligência artificial agregada à segurança como algo que vai trazer uma tranquilidade muito grande para as pessoas. A inteligência artificial está evoluindo muito no planeta inteiro e nós percebemos a importância dela agregada às câmeras e como ela consegue, através de bancos de dados, evitar determinados problemas que não podem ser evitados em outras cidades que têm a câmera passiva, a gente chama de câmera ativa. A câmera ativa é aquela que reconhece, até mesmo antes de acontecer algum
movimento, algum gesto suspeito das pessoas, ela já acende um sinal de alerta para o mosaico que está sendo analisado dentro de uma sala de segurança. Toda a parte de paisagismo também, olha, são muitas as coisas. Para falar aqui, eu vou ocupar teu podcast todo, cara. O que eu penso? Eu aqui como comentarista posso falar, Ricardo. Eu acho que o principal ativo lá que as pessoas perceberam, né, em termos de potencial de valorização, exatamente todo esse cuidado, como você falou, de urbanizar uma área toda. Normalmente o incorporador trabalha do terreno para dentro, né? Ali você vai ter a oportunidade de desenvolver ali todas aquelas quadras, então aquele cuidado todo com o fora muros, eu acho que foi fundamental. O cliente percebeu como agrega valor você estar dentro de um bairro todo planejado, não só dentro do seu condomínio. Eu acho que quando a gente atribui toda essa preocupação e esse conceito de desenvolvimento com a beleza interna do projeto, que é um ativo que já vem dos seus projetos, eles viram um grande potencial de valorização de um bairro novo que está surgindo, como já viram outros na Barra da Tijuca. E a oportunidade que eu tive atendendo clientes, conversando com compradores, né, todos viam, né, primeiro às vezes compravam mais de um, traziam amigos, viam sim uma real um potencial de valorização aliado assim caso de utilização para aqueles que pensaram em morar com qualidade de vida, né. A gente teve aí até uma grande aceitação das townhouses, né, que era uma dúvida inicial, eu me lembro. Você preocupado, foi um dos mais disputados, e eu acho que aquela sensação de comércio também embaixo, vimos muito a aceitação dos próprios clientes ali, já do Sorro, daquela área, vendo exatamente o que é evoluir em termos de projeto. Acho que quando esse conjunto de coisas, como você falou, né, 22 anos desenvolvendo, dá tempo às vezes de você agregar bastante itens, então acho que isso foi, esse bairro como um todo, aliado a um grande projeto, foi fundamental e foi um projeto que não parou de vender, né, Thiago? Você falou da velocidade, ele foi um fenômeno de venda, né? O Thiago falou sobre grande parceiro, a Cauper foi a líder de venda em número de unidades, né? Muita gente diferente vendendo, né? E uma energia contagiante. Acho que isso foi importante aí pra gente. Esses detalhes, né, Ricardo e Vitor, que o próprio Ricardo acabou de falar aqui, por exemplo, não ter uma fiação. Quem já teve a oportunidade de entrar em um condomínio ou em uma região que não tenha realmente a fiação, é uma coisa que diferencia muito. Às vezes a gente falando, para quem não tem a percepção, não viu, não visualizou, não vivenciou aquilo, pode parecer que não é tão agregador, mas realmente, pessoal, eu já tive a oportunidade, o Vitor com certeza, o Ricardo nem se fala, mas realmente são esses detalhes, esse carinho com a preparação do projeto, né? Eu lembro também a questão da rua, que você falou que o arruamento vai ser no mesmo nível da calçada, né? E a extinção do asfalto. A extinção do asfalto vai colocar... Como é que é o nome? A gente que está muito nessa... Depois da pandemia, até se tornou mais importante, acho que todo mundo parou para pensar um pouquinho, sobre a relação do ser humano com a natureza. Então, o asfalto, ele, além de ser um item que não agrega do ponto de vista de design, arquitetura, ele também é um produto derivado do petróleo, derivado de uma energia que a gente está, aos poucos, como seres humanos, tentando diminuir o uso dela. Então, assim, sempre foi, quando eu olhava nas ruas de Paris ou de Portugal, ou em alguns lugares, como eu já vi nos Estados Unidos também, Boston tem alguns lugares, você via aquelas ruas que são todas niveladas e todas feitas com um material que você pode usar arquitetura. Então você tem blocos pequenos que são unidos com 5 tipos de cores. Então a rua é feita de arquitetura, não é feita de asfalto, no mesmo nível. Então, assim, tem uma coisa, desculpa para te falar, que assim, eu acho que é muito importante. Eu vou pedir só desculpa, só se puder botar as imagens aí, pessoal, na tela, porque a gente vai ilustrar o que você está falando. Mas pode continuar, Ricardo. Não, então, o que acontece? Quando a gente faz um projeto de arquitetura, agora a gente entregou um no começo do ano que foi o Wings, a gente vai entregar agora no final do ano o Wide, são projetos disruptivos, projetos que
poderiam estar em qualquer lugar do mundo, como Nova York, Tóquio, Milão. Só que assim, o externo não tem essa disrupção. Quando a gente faz as ruas, quando a gente faz todo esse paisagismo voltado para as árvores e não para as palmeiras, o efeito que eu já vi por ter visitado e estudado muito isso ao longo do mundo, é um efeito que ele é muito maior do que o que está sendo demonstrado na maquete, ou no filme, ou no apartamento decorado, ou nos renderings, né, como esses. Normalmente, quando a gente entrega um projeto, em geral, toda a nossa vida, que a gente nunca teve essa oportunidade de fazer o que está sendo feito nesse bairro, a gente recebia o feedback do cliente, que ele falava, poxa, eu olhei o book, comprei o projeto e queria te dizer que eu recebi algo melhor do que eu imaginava. E acontece também o contrário com outras incorporadoras, eu recebi pior do que eu imaginava. Então a gente ficava feliz, porque o cara, quando comprou, ele falou, não vai conseguir fazer desse jeito. E aí, quando ele recebe, ele fala, está melhor do que estava apresentado. E isso, assim, obviamente não existe uma medição matemática para isso, mas eu diria que a expectativa, além do que o cliente tinha, do que o investidor tinha, era na ordem de 20% acima. E eu consigo te afirmar que, dessa vez, a expectativa é o contrário. A gente tem muito menos demonstrado, ou seja, ele vai ter 80% do que realmente quando ele vê pronto. Hoje, apesar de estar bonito, de estar encantando, o encantamento que o cliente vai ter quando ele estiver lá dentro é 5, 7, 10, 100 vezes maior do que ele esperava. Porque eu sei como é que ficam as arquiteturas de ruas, tudo combinando. Mas esse é um olhar muito clínico que eu tenho desde jovem, que não é o olhar clínico das pessoas que viajam pelo mundo. Normalmente as pessoas vão à Disney, voltam, vão para Paris, Torre Eiffel, voltam. A gente viajou a vida inteira para olhar lixeiras, para olhar placas de rua, como o meio-fio era feito, ou como o bueiro de uma rua era feito, o desenho dele. Isso foi a vida inteira, então isso está sendo colocado aqui. Nessa imagem, ó, vocês podem ver aí na tela, dá para ver o que ele está falando com relação a essa parte do piso, né, do chão, vamos dizer assim. O ambiente, né? Quando ele cruzar esse pórtico aí, ele vai ter entrado praticamente em outra dimensão, que não vai ser só o prédio, é todo o entorno. Acho que essa é a sensação que o Ricardo falou, que não é só... Às vezes o cara entra no prédio, entra na portaria, quando ele entra no lobby, ele acha que cheguei no hall. Aqui não. Cruzou o pórtico, você já está no ambiente. O impacto já vai começar no pórtico. Já vai começar ali. Acho que essa é a sensação que a gente vai ter. O loteador que faz as ruas nunca pensa da mesma forma que a pessoa que faz o projeto, que é o arquiteto. Então nós somos hoje os arquitetos das ruas, do meio-fio, de tudo. E isso, de uma forma quase que geral, 100% dos projetos são feitos assim. O loteador faz o lote e faz o asfalto pensando em fazer o mais barato possível. Então ele coloca o asfalto, que é o mais rápido, muito mais rápido que fazer esses mosaicos. Isso aí demora 20 vezes mais do que colocar asfalto. O asfalto custa mais barato. E entrega os lotes. E aí o arquiteto que conduz o projeto, eventualmente faz toda a coisa bonita lá dentro. Aqui a gente teve a oportunidade de ser o arquiteto das ruas. Aqui é bem legal, não sei se vai dar para ver na imagem aí, mas os desenhos, as nuances, né, que faz as ruas, né? São tiras com tamanhos diferentes e 4 cores diferentes. São praticamente uma obra de arte artesanal, né? Exatamente, obra de arte. Tudo. A gente está fazendo um trabalho, desde as ruas aos prédios, apartamentos, é um trabalho artesanal. Impressionante, realmente. Agora, Ricardo, até você falou um pouquinho, o Vitor também falou dessa questão de expectativa, né, potencial de valorização dos projetos da Cauper. E eu quero entender um pouquinho agora do público, mas antes de entrar no público do Arte Jardim, até para dar uma dica aí para a galera que está assistindo, para trabalhar o próximo lançamento, mas a Cauper tem muito disso, né? A Cauper, eu pude acompanhar isso bem de perto, né, nos projetos lá de Barra Bonita, né, Ricardo?
começou com o Noir Plus, o Wings, o Wide, enfim, Duo. E foi uma sucessão de sucessos da Cowper, né? Um atrás do outro, coincidentemente ou estrategicamente na mesma região ali, né, primária, e que teve uma valorização muito grande, né? Enorme. E você conseguiu reinventar essa questão da obra, vamos chamar assim, da obra por administração, né? Hoje você faz uma gestão compartilhada, né? Depois eu queria que você explicasse um pouquinho as principais diferenças, né? Mas que isso fez com que a Cowper tivesse um público, vamos dizer assim, recorrente, um público comprador recorrente, o que é raro, né, no mercado imobiliário, né? Tirando o investidor, obviamente, né? Mas você via clientes até finais, né, moradores finais, comprando os próximos. Eu estou falando isso com propriedade de causa porque eu vivi isso, né? Eu fiz vendas lá também e tive amigos querendo comprar os próximos, porque ele falou, cara, eu gostei tanto do projeto, o meu projeto antes mesmo de ser entregue já sofreu uma valorização. Se eu quiser vender, acompanha o mercado, né? Se eu quiser vender hoje, eu consigo já ter algum ganho, né? E eu quero comprar o próximo. Então você tornou o investidor aquele cara que talvez não esperava ser ou não se considerava ser investidor. Isso é uma coisa que realmente eu fico bem impressionado com isso, porque é raro de você encontrar isso, um público nesse volume comprando sempre. Você deve ter clientes até hoje comprando os projetos, cliente que comprou lá atrás, que compra até hoje a marca Cowper, né? Thiago, a empresa já está com quase 30 anos, mas a gente já está indo para o 32º ano de existência. Eu fui fundador e a ideia de fazer a empresa era de trazer realmente investidores que às vezes vêm para investir e falam, cara, ficou tão bom que eu vou morar, e aí se tornam moradores. E o que acontece? A gente conseguiu, ao longo dos primeiros 20 anos de existência da empresa, fidelizar as pessoas, porque elas diziam, poxa, eu estou comprando um projeto que é um investimento, eu consigo ter um ganho maior do que o CDI, por exemplo, e eu ainda posso morar, eu posso alugar, eu posso dar de herança para os meus filhos. Então, ele acaba sendo o melhor investimento financeiro que uma pessoa pode fazer, porque com esse investimento financeiro ela pode fazer o que quiser, até morar dentro, diferente de um papel de um fundo imobiliário que a pessoa não consegue pegar aquele papel, enrolar nela mesma e morar lá dentro. E a gente fidelizou muita gente. Houve uma queda dessa fidelização na época das Olimpíadas, por conta da queda dos valores. E a nossa nova leva, e a gente se reinventou depois das Olimpíadas, voltando com novas regras para a obra por administração. A obra chama preço de custo, onde você não tem a participação do banco e não tem o ganho de incorporação, então por isso esse ganho fica com o investidor, comprador. E assim, você me perguntou sobre coisas diferentes. Uma das coisas que ficaram diferentes é que hoje o nosso projeto tem um chamado PMG, que é Preço Máximo Garantido. Então, assim, passou do orçamento algum percentual, a gente passa a pagar pelo valor. A gente tem toda uma regra que a obra preço de custo juridicamente não tem. Na 4591 de 64, que é uma lei federal que fala sobre a obra de administração, você não tem que ter. Então, a gente tem essa regra e ela vem sendo muito bem obedecida, porque senão há uma penalidade muito grande para dentro da empresa. Tanto que a gente entregou aí os primeiros projetos da Barra Bonita com valor abaixo do orçado, não passou em nada. Só para explicar para o pessoal que está assistindo, para quem não sabe, esse PMG é no contrato, não é isso, Ricardo? Sim. Os produtos da Cowper vêm por contrato, pessoal. Público. Então você assina isso não é um acordo verbal, você assina isso no contrato, que obra por administração existe a possibilidade, historicamente acontece no mercado, vamos dizer assim, há uma taxa de realinhamento, né? Que com relação a preço de matéria-prima, de tijolo, de cimento, enfim, N fatores que fazem a obra precisar ser realinhada ao longo a partir do momento que ela vai subindo, né? Que ela vai acontecendo. E quando a Cowper traz esse PMG, esse preço máximo garantido, que é X%, varia um pouquinho de projeto, você assina um contrato. Então qualquer coisa que até aquele valor estipulado por contrato
Se estiver até ali, ok, você já compra ciente, né? Você não tem uma surpresa, né? Passou daquilo ali, é um problema, vamos dizer assim, da Cowper, né? A Cowper passa a inteirar, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, para você não ter que tirar do bolso e pagar. Então, só para explicar isso, isso realmente é um Essa foi uma das alterações. A gestão compartilhada, a palavra gestão compartilhada, porque nós passamos... Foi muito difícil implantar isso na empresa, outras empresas pensaram em fazer, é um negócio bem complicado. A gente começou a ter... Porque a obra para administração tem que ter uma comissão de representantes dos investidores. Esses investidores, eles fiscalizam o que já aconteceu e era um clamor entre os investidores que a fiscalização fosse anterior a comprometimento do dinheiro. Depois que está comprometido, quando desse dinheiro tempo do de fazer condomínio, alguma coisa, né? Porque a gente atua com a procuração do condomínio com a conta deles, uma conta que não tem nada a ver com a gente. As pessoas queriam ver isso antes, então a gente pediu que um dos membros da comissão de representação fosse eleito para estar junto com a consultora, e a gente tem lá 20% dos contratos que representam 80% do gasto todo da obra, que são os grandes contratos, elevadores, esquadrias, forma, fundação, lançamento de concreto, aço, instalações, tudo isso o cara participa da contratação, da tomada de preço até a contratação. Isso trouxe um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas ao mesmo tempo também trouxe uma tranquilidade enorme para a comissão, que passa essa tranquilidade para os investidores. Isso foi um grande diferencial que fez com que a gestão fosse realmente compartilhada. A gente está gerindo, mas a gente está compartilhando informações. Muito legal. E agora vamos falar um pouquinho do público comprador, né? A gente falou aí que acaba se misturando, né? O investidor da Cowper acaba achando tão bom que vira morador e vice-versa. O cara que compra para morar acaba querendo também comprar, às vezes, mais unidade para investir. Mas você entende que o público comprador do primeiro, do Arte Jardim, ele foi... Você tem esse número? Você tem, para dar uma informação aqui para nossa equipe, você acha que foi mais investidor, mais morador? Eu acho até que no Arte Jardim ele teve uma particularidade de ter bastante os dois casos, né? Porque você tinha os clientes, como eu falei aqui antes do Townhouse, que estavam um pouco preocupados no início, foi sucesso, preocupado pelo ticket, não pelo produto, né? Não só o do Townhouse, quanto da cobertura, que eu vi bastante esse cliente buscando fazer upgrade ali, né, nas oportunidades. E vimos aqueles investidores tradicionais de 2 e 3. Acho que o fato de ter acabado o primeiro 3 do que o 2 também é uma particularidade que puxa bastante para cliente final. Eu acho que, né, minha percepção é que conseguiu ter um equilíbrio bom, que é saudável para o projeto, que você não depende de nenhum dos dois e dá, né, o investidor dá a velocidade e o morador dá sempre a tranquilidade que a gente está acertando o produto. É bom você estar com os dois, que aí você consegue construir esse sucesso. Acho que essa é a minha percepção, porque a gente andou trabalhando forte lá e realmente tinham dois clientes, né, dois públicos. Né, o produto permite atender os dois perfis, acho que isso também foi importante. Diferente, às vezes, de outros projetos aí, Barra Bonita, onde você é mais focado em tipo de 2 e 3 ou só 2, quando a gente tem muito foco em tickets mais atraentes que acelera bastante o investidor. Né? Acho que essa foi minha percepção. Não sei aí você depois... que tem a verdade, né? Que tem a verdade dos números, eu não tenho... Que a gente tem a nossa... Isso é nosso filho, vendeu muito, né? Os dados. A gente fez uma pesquisa, eu particularmente me envolvo muito, vocês sabem. Me envolvi também na pesquisa, eu fiz a minha própria pesquisa, conversando com vários clientes. A gente pesquisou, conversou com todas as pessoas que foram assinar com a gente. E o que a gente tem para dizer para o pessoal é que a gente tem 50-50. A gente tem 50% das pessoas que são investidores, 50% das pessoas que estão comprando para morar. É bem verdade que no final esse número desequilibra, porque muita gente que compra para investir se encanta muito com o que a gente entrega, mais até do que viu no stand, e acaba decidindo morar, e aí fica 60%, 65%. Da parte da pesquisa, eu acho que é isso. Bacana. E agora, Ricardo, continuando aqui, falando ainda do Arte Jardim, do primeiro projeto, né? A gente falou do investidor, entendemos já que está bem dividido. Vitor também pode contribuir. E qual foi o bairro, né? Da onde está vindo esse cliente? Eu sei que é um produto também que ele é muito
ele agrada a todos, né? Ele, independente se é para morar ou para investir. Mas a gente consegue traçar um perfil de público? Da onde veio o público primário, secundário, por aí vai? A pesquisa, ela mostra uma grande quantidade de pessoas da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, e dos bairros que a gente tem como bairros que normalmente eram onde a gente tinha uma origem menor, a gente vê uma crescente quantidade de pessoas vindo até da própria Baixada, Nova Iguaçu, Caxias. Eu brinco sempre, Ricardo, Barra e Recreio, né? É a única região que você pode oferecer para a cidade toda, né? Vetor de crescimento da cidade. Normalmente, quando a gente faz lançamento, 60%, 70% é o público local que consome, né? Por isso, eu acredito que essa região Barra e Recreio acaba tendo mais relevância, principalmente quando a gente fala de investidor. Mas Barra e Recreio, por ser áreas migratórias, recebem gente da cidade toda. E toda vez que a gente vai lançar algum produto nessa região, principalmente com esse foco investidor, a gente fala, esse você pode oferecer para a cidade toda, para o município todo, né? A gente brinca até para o estado todo, porque realmente é o vetor de crescimento natural da cidade. E fatalmente esse cara vai ter valorização e consegue ser claro para todo mundo. Eu acho que isso é uma das grandes particularidades, e por isso que esse mercado aqui tem empreendimentos grandiosos, muitas unidades. A gente consegue ter volumes assim, extraordinários, diferentes de outros bairros que tem população local, pega preço, mas a gente acaba só vendendo para o próprio bairro. Acho que aqui mais uma vez a gente está se deparando com esse perfil novamente, né? Ela está atraindo muita gente de fora. A gente vê que o Abelardo Bueno, essa região toda olímpica, ela está começando a se desenvolver, e talvez seja até esse momento, passado tempos da Olimpíada, todos os eventos, os esforços que estão sendo feitos, aquela área é uma área que está em franco crescimento e tem muito potencial de crescimento, de valorização. Por isso as pessoas estão não só para morar, porque compram para morar e sabem que estão comprando uma coisa que vai valorizar. Vão morar em cima de uma coisa que vai valorizar, e as outras pessoas compram para alugar e sabem que vai valorizar, outros para vender depois no final, ter lucro. Agora, Ricardo, diz pra gente, teve alguma tipologia no Arte Jardim que se destacou? Sim. Qual foi a tipologia? 2. A gente teve as lojas, porque a gente fez o projeto com uma quantidade pequena de lojas. A gente não queria cometer erros que a gente viu acontecer no passado. No próprio centro metropolitano, uma quantidade enorme de lojas. E aí você tinha um público consumidor das lojas baixo. As lojas ficavam, de uma certa forma, com pouco preço ou pouco ocupadas. Então a gente tem uma quantidade bem pequena de lojas. Então, assim, tem uma quantidade enorme de pessoas sempre procurando, porque as pessoas não procuram nem pelo ganho imobiliário. Elas procuram porque sabem que o negócio delas vai render muito lá, porque você tem uma quantidade enorme de moradores, uma quantidade muito pequena de lojas. Também as casas foram uma surpresa para a gente. A gente não imaginava que a gente ia ter 500 pessoas querendo comprar 40 unidades. Então, e aí, Thiago, eu vou dizer para você aqui, vou confessar aqui que esses eram as maiores preocupações do Ricardo, tanto townhouse quanto loja, né, nas reuniões preliminares aqui ao lançamento. Esses eram os 2 produtos que, vamos dizer assim, que trazia mais insegurança, né, porque ser produtos diferentes, e olha como são as coisas, foi a resposta incrível, positiva. né? Eu me lembro da gente fazendo reunião, ele preocupado com a casa, porque já era um ticket um pouco mais alto do que ele vinha lançando, e ficava com medo do investidor surfar essa onda, né? E aí, pelo contrário, foi uma surpresa aí, excelente, townhouse. Por isso a gente falou até dos moradores finais, cara, foi o que dava mais preocupação, foi o que depois no final deu mais alegria, né? Que a gente está falando casa, né? Casa, mas na verdade a gente denominou isso no lançamento de townhouses, né? Que foi um apartamento tipo casa, vamos dizer assim, que a Cauper muito inteligentemente fez uma sacada ali de um pé direito duplo, né? E uma área externa bacana. Então, realmente, eu acho que a novidade, o fato novo de você conseguir encaixar uma tipologia de casa dentro de um projeto, de um condomínio de apartamentos, eu acho que isso também ajudou muito a olhar para essa tipologia. Normalmente, né? Você tem uma casa, você tem que pegar o carro até o clube. Nesse caso, aqui na Barra em geral, quando tem clube, você pega o carro até o clube.
Ali o cara aperta o botão do elevador, tá num parque aquático, tá na salão de festa, tá em tudo. Então ele tinha uma estrutura muito grande, muito perto. Foi realmente muito disputado. Que bom. Bom, estamos chegando ao final aqui. Tem até uma pergunta aqui que os clientes mais gostaram, né? Eu acho que a gente já respondeu isso, né? Os clientes gostaram dessa tipologia aí. Acho que do bairro como um todo, né? Tudo que a gente tem falado até agora. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí que você se lembre de um ponto positivo aí dos clientes. O que a gente percebeu nas pesquisas foi que a percepção que realmente interessou as pessoas foi que é um bairro planejado e é um bairro planejado com um carinho ímpar, com uma dedicação de 22 anos que trouxe detalhes arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos do mundo todo. Então, como esse projeto é uma tela em branco, ele pôde ser o reflexo do conhecimento de todos esses anos, mais de 30 anos a empresa tem, andando por todos esses lugares aí do mundo, do Brasil, e a gente está assim, numa felicidade enorme porque vai conseguir, pela primeira vez no Brasil, fazer algo dessa envergadura, com ruas, com mosaico, com paisagismo da Mata Atlântica. Então, realmente, assim, o projeto é a nossa obra-prima. Muito legal. E, Ricardo, a gente falou aqui muito de sucesso, né? Não só do projeto, mas da história da Cauper. E tem alguns fatores que, além dessa trajetória aí, dos produtos que você desenvolve, eu chamo de fatores externos, né? E você fala muito isso nas convenções, nas reuniões, nos salões, quando você vai, que é a relação humana que a Cauper tem não só com os clientes, mas principalmente com a força de vendas, né? Uhum. Você fala que são os teus primeiros clientes, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessa valorização da Cauper para o corretor, para a corretora que está ali na ponta, que está se dedicando, que vai todo segunda a segunda para o teu stand, que vende o teu projeto com orgulho e defende até a marca, né? Isso é importante. A gente tem uma visão muito humana de todo o trabalho que a gente faz. E ao longo do tempo, a gente percebeu que nosso cliente mais importante é o corretor. O corretor, quando ele compra o teu projeto, ele vai ser vendido. E também, a gente, com essa visão humana, a gente sempre percebeu o quanto era importante valorizar, assim, porque a valorização financeira é uma coisa, mas isso é uma parte do pagamento que a gente tem na vida. Uma grande parte do pagamento, se não maior, é a valorização como ser humano. As pessoas querem dignidade. A dignidade não se consegue comprar com dinheiro. Então, a minha mãe foi corretora, agora ela já está com uma certa idade, e eu fui percebendo nos últimos anos, assim, em outros projetos até que havia um pouco de desrespeito ao corretor e percebi que a gente, na empresa, como a gente faz as coisas por amor, a gente queria que os corretores também sentissem essa vibração. E assim, a gente trata o corretor como se fosse o nosso maior cliente. Então, quando a gente tem limitações financeiras por conta de buffet, o buffet é para todo mundo igual. Se for limitado para corretor, vai ser limitado para o cliente. Não pode haver diferença. Então, assim, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, valet. O valet não é só para o cliente, é para o corretor também. E olha, não custa muito mais fazer isso. São coisas pequenas, que mostram que a gente se preocupa com as outras pessoas. Então, é algo que eu não canso de falar, que a gente sempre vai, durante a nossa existência toda, vai estar sempre mostrando que todos nós somos iguais. Não adianta essa coisa de eu sou melhor do que o outro fica numa tenda, no calor, eu fico no ar-condicionado. Isso não funciona, principalmente quando o cara é o teu cliente principal, né?
Você é o cara que compra o meu projeto. Você é o cara que compra o meu projeto. Se eu não vender para vocês, cara, eu não vendo para mais ninguém. E eu não tenho dúvida que essa sinergia, né, da Cowper, do Ricardo, aí até na pessoa física com a equipe, faz uma diferença enorme. Né? Você vê a animação que a galera vai para a própria convenção. Né? Hoje o que eu vejo de gente usando a camisa do salão para ir trabalhar. Cidade Arte, o Ricardo, é impressionante, ou o pessoal tirando o plantão. Né? Quando a gente fala que o cara veste a camisa, é uma forma que ela é real, tá material. Né? Literal, né? Literalmente. Ele veste a camisa, ele gosta muito, né? Ele não só pelo ganho, como você falou, pela velocidade de ganho, pela forma como ele consegue trabalhar, ele vê muito argumento, ele vê toda aquela tecnologia a serviço dele para ajudar, para auxiliar, esse cuidado, esse zelo. Eu acho que isso ajuda na sinergia com a equipe e, como consequência, a gente tem aí trabalhos, um monte de gente querendo trabalhar antecipadamente, aquela procura pela informação antes para poder sair na frente, porque são produtos que a equipe gosta muito de trabalhar. Eu acho que isso é importante, né? Hoje é um produto que, para a gente, a imobiliária, a gente tem mais facilidade, porque o próprio corretor já compra o produto e ele cai de cabeça. Eu acho que isso aí é fruto desse tempo todo de dedicação e investimento, não só em projetos, mas também nessa relação, né? Eu acho que isso é positivo. E é engraçado que a gente ouve, né, nos salões, né, quando a gente passa ali, a gente sempre ouve comentário, e eu já ouvi uma frase que eu achei bem forte isso, que é, não vou focar em Cowper que eu ganho mais dinheiro. Então, essa associação que o corretor faz, apesar de você estar falando aí que não é só a parte financeira, né, que realmente isso acaba entrando no subconsciente, mas para ele é importante também, né? Isso vem acompanhado de tudo isso que a gente está falando aqui, desse carinho, desse cuidado. E lá no final ele ainda fala assim, na cabeça dele, pô, vou focar na Cowper porque é mais fácil, né? Na cabeça dele, e acaba ganhando mais dinheiro. Isso eu acho muito legal. A gente tem dado uma liquidez muito boa nos projetos. E tem volume, né, cara? Então tem volume, você consegue envolver muita gente vendendo. Então é muita gente que vende, que contamina o salão. Acho que isso é importante também. A gente tem uma diversificação enorme de corretores vendendo. Né? Não é só um grupinho que trabalha mais focado. Cowper está espalhada no salão em várias bem pulverizado, frentes diferentes. Então toda hora tem alguém vendendo, é fácil ter gente animada e animar os outros. Eu acho que é o mix, né? A relação que a Cowper tem, humana, com o corretor, essa história que você criou de liquidez aí nos seus projetos, a entrega, né? Até falando um pouco das entregas que a Cowper tem feito, né? Esses projetos novos aí em Barra Bonita, essa sequência aí, você já está entregando, você já entregou no ar, acho que já entregou no Arplus, está entregando o Wings agora. O Wings já entregamos. Já entregou. E o Wide agora no final do ano. Pois é. E assim vai. Não, e assim, quem não teve a oportunidade de ver, pessoal, vá até Barra Bonita e vejam as obras de perto. Se você entrar hoje no Instagram da Cowper, da @construtora Cowper, você vai ver umas fotos lá da obra entregue, que parecem perspectivas. Eu até vou botar aqui na edição também para você ver um pouquinho do que eu estou falando. Eu acho que isso, Ricardo, dá segurança, né, para o corretor ofertar os produtos da Cowper também, né? A gente não vende, a gente costuma brincar que a gente não vende apartamento. A gente vende obra de arte que as pessoas podem morar dentro. E o melhor disso tudo é que isso não é feito só para poucos. Isso é feito para todo mundo. Então dá uma felicidade muito grande na gente. Bom, estamos chegando ao final aqui e agora a gente vai entrar na parte que eu acho que está todo mundo aguardando aí para falar, né? Que é o novo projeto da Cowper no Centro Metropolitano, o segundo projeto do Cidade Arte, que é como se denomina aquela, de fato, uma cidade, né? Aquele bairro planejado, aquele mundo ali dentro, que é o Arte Botânica, né, Ricardo? Exato. Queria que você falasse primeiro da inspiração desse nome. Por que primeiro foi o Arte Jardim e agora o Arte Botânica? A gente tá percebendo ao longo do tempo que o projeto foi concebido e cada vez mais ele ganha força por conta da forma como ele vai ter toda a parte da natureza. Então a gente tem árvores da Mata Atlântica, a gente tem uma vegetação que vai trazer um microclima para a região, porque
A gente vai colocar milhares de árvores que vão reduzir em 1 a 2 graus a região que elas vão estar. A gente está fazendo um trabalho de vegetação nas fachadas. A gente está fazendo um trabalho de captação de águas das chuvas 6, 7 vezes a mais do que o obrigatório por lei. São várias coisas relacionadas ao meio ambiente. E também várias coisas relacionadas à arte. A gente já temos a primeira obra de arte que está exposta lá, vai ser apresentada para as pessoas. Foi a Beatriz Doria que fez uma obra de arte muito legal que vai estar no Cidade Arte. E aí a gente achou que assim, a área botânica tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, porque a gente tem... Estamos tentando trazer o Jardim Botânico para Barra, Ricardo, um pouco? A gente tem conversado com o Jardim Botânico, sim. Não tem nada assinado ainda, mas a gente entende, e eles também gostam da ideia, da gente fazer uma parceria. A gente desenvolver esse projeto juntos, porque tudo que o Jardim Botânico, o Instituto Jardim Botânico, uma autarquia federal, se eu não me engano, sempre tentou foi proteger a Mata Atlântica. E tudo que o ser humano sempre fez no Rio de Janeiro foi destruir a Mata Atlântica. Então, eles acham que é uma oportunidade de dar um exemplo de resgate da Mata Atlântica. E o presidente até me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, Ricardo, eu acho que no futuro vai ser uma questão até legal, obrigatória, as pessoas fazerem o que você está fazendo agora. Então o nome, me alonguei um pouco, mas o nome veio da área botânica mesmo e arte, né? Faz total sentido, né? A gente tem visto algumas imagens aqui na tela e realmente a diversificação de você vegetação, vê onde né? todo mundo bota palmeira, tem árvore. Pois é. E essa tua preocupação realmente são coisas que a gente, eu volto a dizer, a gente falando aqui, a gente pode não ter a real percepção, né? Mas só quando você consegue estar no lugar, viver essa experiência de fato, você realmente enxerga o valor. Agora essa imagem é até interessante da Townhouse. Vamos falar um pouquinho de produto, Ricardo. Como é que é esse produto do Arte Botânica? Ele é bem similar ao Arte Jardim, né? Sim. São 2 3/4. A gente tem, a parte toda de apartamentos é idêntica. Uma mudança só de rotação dos prédios. Onde a gente tem as diferenças são nas casas e nas coberturas. A gente tem as casas aí, uma grande novidade que é esse andar que vai ser feito abaixo do térreo. A gente está com uma ideia bem interessante que a gente ainda vai discutir com vocês, que a gente quer divulgar, porque assim, a gente vê muito na Europa essa parte de baixo ser explorada como uma segunda moradia, um outro apartamento, uma outra casa, alguma coisa assim. Então, a gente agora está fazendo uma casa que tem 3 andares. Então, ela muda completamente. O produto casa mudou bastante e, no meu entendimento, melhorou muito. Ganhou mais área também, né? As coberturas, a gente teve uma redução de preço porque elas estão duplex, mas elas estão com a chegada lá em cima, banheiro e tudo, tem uma área grande. Essa mudança também das coberturas que a gente teve antes para essa agora. O resto, assim, a gente mudou a parte externa de produto também, era importante colocar, que a gente escuta muitos corretores, então a gente escutou algumas sugestões que provavelmente vieram dos próprios clientes, que foi colocar 2 quadras de tênis de saibro na frente do Arte Botânica. Então a gente trouxe essas quadras, porque o pessoal falou, as quadras de tênis estão lá no final, e aí eu gostaria de tê-las na frente, porque assim fica pronto logo na primeira fase. A gente fez isso. E falando um pouco de metragem, qual é a menor metragem lá, Ricardo? Vai de tanto até quanto? 62. Aí a gente tem até as casas que agora vão até 230 metros quadrados. Então tem produto aí para encaixar tem em todos os bolsos e todos os E os 2 e 3/4 mantêm o mesmo tamanho, né? Aquele mesmo esquema com as pontas de 3/4 e o meio de 2. Né? E eu achei interessante a alteração de cobertura, né? Porque às vezes o cara quer cobertura para ter uma área aberta para aproveitar lá em cima, e com isso você conseguiu dar mais área para efetivamente quem quiser usar a cobertura e usar o seu terraço privativo. Acho que foi muito interessante, e aí sentindo um pouco daquilo que aconteceu, casa, como a gente falou aqui do primeiro, foi um sucesso. Eu acho que esse novo andar, vamos chamar assim, né, é um ponto a mais para o cara aproveitar.
super flexível, que ele pode dar vários usos. Eu acho que ficou muito legal, uma ventilaçãozinha ali daquela clarabóia, ficou realmente um charme, né? Eu acho que vai ser de novo aí, deve ser o carro-chefe, né? E eu acho importante também, né, que ficar claro, né? A gente fez o lançamento, não tem nem 6 meses da primeira fase, né? Eu acho que essa sensação de continuidade, quando apresentou o primeiro, você apresentava o que ia fazer os 4, né? A gente já não passou nem 6 meses, já está fazendo o segundo. Eu acho que essa sensação de continuidade, meses, né? Em 4 meses já estamos se preparando para o segundo, mostra que aquele bairro todo, em breve, vai ser uma realidade. Acho que isso também passa uma sensação boa para o cliente, né? Já foram 500 e tanto, estamos vindo, tá tendo a segunda oportunidade de você fazer parte desse sucesso, fazer parte desse projeto, desse lugar aí, que eu não tenho dúvida que vai ser um destino procurado, e eu acho que isso vai ajudar muito a gente aí na defesa do projeto, né? Porque já está validado, já está consagrado, já é sucesso, em menos de 4 meses tudo vendido, e agora a gente vem com melhorias, eu acho que tem tudo para ser mais um sucesso. A nossa expectativa é o carro-chefe do mês de março, né? Isso mesmo, perfeito. Falar um pouquinho de condição de pagamento, que eu entendo que é mais um diferencial da Cauper também, né? Através da gestão compartilhada, Ricardo. É uma obra que a gente pode dizer que ela não tem juros, né? Uhum. E é uma facilidade também, não tem aquela necessidade de uma comprovação de renda, né? Porque você assina uma F com cara direto, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho aí dessa condição e das facilidades. A gente não faz uma F, não. A gente faz... Na verdade, o cara faz parte de um grupo de investidores. Ele paga especificamente custo de construção, terreno, corretagem, marketing, acabou. Não, isso no modelo que a gente faz. Uhum. No modelo clássico, você tem o envolvimento do banco, você tem o ganho de incorporação, que normalmente é 20% a 25% do VGV, do valor geral de vendas. Então você tem normalmente um produto que varia aí de 27% a 33%, 34% abaixo do produto normal quando ele é uma incorporação clássica. Então assim, a condição de pagamento acaba ficando razoável por causa do custo final. A gente também tem uma parcelinha no final, mas basicamente todo o apartamento é pago durante a construção. Falar um pouquinho de cheirinho do preço, né, Vitor? A expectativa é grande, né? O pessoal já tem uma expectativa de preço, né? Eu acho que a primeira fase foi um sucesso, e o pessoal está ansioso para ver se a gente vai conseguir vir com o mesmo preço, o que vai alterar, o que você acha aí para a gente poder trabalhar certo, para aquele corretor que está vendo a gente lá e acertar o cliente, né? Acho que a forma de pagamento é um grande diferencial, né? As parcelas acho que ficam atraentes exatamente pelo prazo aliado ao custo, né? Isso atrai muita gente, mas a expectativa de preço, né, de ticket médio, vamos chamar assim, né, é muito grande, porque também um grande diferencial quando a gente compara com a concorrência, né? A gente ficou sempre muito atento a isso, preocupado. Como eu te falei, sempre falo, a nossa principal motivação é fazer. Secundariamente, ganho financeiro. Então, obviamente o terreno foi um pouco mais caro, a gente teve que repassar isso, mas foi muito pouquinho. Então, a gente vem aí com algo muito parecido com o anterior. As casas, por terem uma área muito maior, tiveram realmente uma mudança de valor. As lojas também vão ter subsolo, agora também tem uma mudança de valor. As coberturas estão vindo mais baratas até do que as outras, que estão com aquela parte de cima um pouquinho menor. E os apartamentos, eles tiveram um reajuste aí, os de 2 quartos, acho que na faixa de algo em torno de 4%. Se você tirar 1,5% aí do INCC desses 4 meses, o reajuste real deve ter dado 3,5%, 2,5%. Então, não é muita coisa. A gente queria muito que a liquidez continuasse, porque se a gente consegue fechar esses 4 projetos em pouco tempo, é até mais confortável para todo mundo, sabe? Acabar tudo quase que no mesmo momento. Vamos falar falamos aí de porcentagem, né, Vitor? Mas você que é um cara que é bom de matemática, fala aí o preço, mais ou menos, uma parte de um preço médio aí dos 2 quartos.
Pra galera que tá assistindo. Eu acho que quando a gente falou, a expectativa era na faixa de 429, não é isso? 2 quartos? Exato. Eu acho que é praticamente, né, é o mesmo preço, né, para dar a primeira fase com essa correção. Acho que é difícil comparar casa e cobertura porque mudou a área, mudou o produto. Né? Tanto a casa esticou um pouco mais o tamanho, né? Provavelmente vai ter uma correção metro quadrado, acho que pode se trabalhar mais ou menos o mesmo, né, da primeira fase. E no caso das coberturas, como a área coberta ficou um pouquinho menor, né, acho que foi muito assertivo. A gente vai ter um ganho de preço até gerando uma sensação de mais barato, vamos chamar assim, né? Acho que isso, cara, é a chave do sucesso, porque aquilo que deu certo, o volume, o 2 e 3, você praticamente atualizou. O que você modificou, você manteve o preço por metro quadrado. Então, em termos de preço, o que eu acho que é mais importante para a gente é que a gente no lançamento tinha aquelas unidades mais atraentes por conta da posição, sol e tal, que agora a gente não tem. A gente já tinha que vender para o cara o que tinha, o poder de escolha dele tinha ido para o saco. E vendia, né? Agora a gente, de novo, com as opções de preço para quem quer preço, para o investidor, de sol da manhã para aquele cara que quer isente, para a vista, para o lazer, a gente volta a ter portfólio com mais ou menos o mesmo preço. O preço nunca foi, eu acho que um dificultador lá, pelo contrário. Acho que o que a gente tem de notícia positiva é ter de novo mais 500 e tantas unidades para vender, cada uma no seu gosto. Vai ter a mais barata para aquele que quer preço, vai ter aquela um pouquinho mais cara, aquele que quer escolher localização e vista, que tem mesmo e acontece. Então, acho que se a gente conseguir na tabela seguir aí exatamente essa dica aqui do Ricardo, gente, vamos ser muito assertivo, é mais o sucesso vindo aí, porque o que deu certo, a tendência é dar novamente, né? O Ricardo já deu a dica aqui, né? Ele quer construir os 4 ao mesmo tempo. Então, vamos seguir nessa sequência, né, pessoal? Vou falar agora de cronograma. O stand está fechado, né, Ricardo? A gente tem agora a abertura... Vai abrir sábado, não é isso? Sim, dia 9 de março. O decorado está muito bonito, a gente remodelou ele. Está muito interessante porque agora a gente fez a maquete, a gente fez 2 novas maquetes, a maquete grande e a maquete de todos os projetos juntos. A gente subiu todos os prédios, então dá para ter uma ideia de como vão ficar as 4 quadras. Está bem legal de ver. Nós também vamos ter o Vision Pro, que está fazendo um sucesso. Eu ia te perguntar isso. O que o cliente pode esperar quando for visitar no sábado, dia 9 de março, a abertura oficial do stand do Arte Botânica, né? O segundo projeto do Cidade Arte. O que o cliente pode esperar lá? A Cauper está reformulando, você já falou aí dos decorados, né? A gente está sempre atrás de tecnologia. E a vedete agora desse lançamento em termos de tecnologia é o óculos da Apple, o Vision Pro, que ainda não está sendo vendido aqui no Brasil. Nós fomos aos Estados Unidos, trouxemos os óculos e vamos disponibilizar para os clientes terem essa experiência com esse óculos, além dos outros da Meta Pro, profissionais, que são muito bons. A gente fez novos desenhos, novas imagens 360. Nós fizemos revisão em tudo que a gente tinha feito e o produto ele está bem mais acertadinho com relação a todas essas questões de imagem. Mas a vedete é o Vision Pro. O Vision Pro é uma coisa que encanta muito. Eu convidaria a todos a conhecer. Lançamento da Cauper também é feira tecnológica, Thiago. O cara sempre aprende um pouco mais. Você vê aquele cara ali, ó. Eu me lembro no em Barra Bonita, no óculos, olhando, você tinha que segurar o cara para ele não se perder. Então não é só compra e venda de apartamento, decorado. Decorado já ficou até ultrapassado. É uma experiência de compra. Acho que é muito legal, de novo, você está trazendo inovação, né, para o cliente, para o corretor também ter a oportunidade de ver tecnologia de ponta, de última geração chegando. E é sempre um fato novo, é sempre uma novidade atraente. É um motivo a mais para a gente levar a gente lá, né? Com certeza. E tem dado muito certo. E o legal é que a Cauper também ajuda no atendimento. Por exemplo, a gente teve um atendimento na sede semana passada. E ela cedeu um óculos emprestado lá para a gente levar para nossa sede, para o corretor poder atender. Então, isso também Vou dar até uma dica, ó. Você quando pegar isso, tá? Testa antes quando você for pegar, porque o corretor pegou, chegou lá não sabia usar. Não conseguia usar. Aí eu tive que assessorar lá. Testa antes, por favor, aprende para você não pagar mico com o cliente. Chega lá com o material e não consegue ligar. É verdade. É novidade mesmo, já faz o teste na Cauper e já volta treinado. Verdade. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, é de ver o corretor evoluindo com tecnologia, conhecimento.
Bom, então sábado, dia 9, a gente vai entupir aquele stand de cliente lá. Vamos levar bastante cliente aí, pessoal da Patrimóvel que está assistindo. Já está trabalhando, o trabalho já começou, né? Antes mesmo da convenção e do lançamento. E expectativa de abrir venda, Ricardo? Estamos falando aí do dia 23, não é isso? Continua 23 de março, continua né? sendo dia 23 de março. 15 dias para a gente trabalhar aí com o stand aberto, né? Acho que já tem uma demanda aí reprimida de gente que não conseguiu encaixar no 2 e no 3, né? Em algum momento, na Townhouse, não conseguiu, então acho que já existe essa demanda reprimida. São 15 dias aí para a gente trabalhar forte e fazer a diferença. Vai ter evento aí ao longo desse processo, à noite, para a gente poder pegar aquele cliente na volta para casa. Então, vão ser 15 dias intensos. A gente sabe que faz diferença trabalhar forte Cowper, vai fazer diferença a Arte Botânica, vai ser o grande lançamento no mês, né? No dia 23, e a gente tem que usar esses 15 dias de stand aberto para levar a gente lá, reforçar, lembrar de todo mundo. Tem gente que não comprou porque disse que não tinha sol da manhã, tem gente que não comprou porque disse que não tinha o preço que queria. Então vamos descobrir se ele estava contando verdade ou só era um motivo para não comprar, né? Vai ter gente de 3/4 que também a gente tentou jogar na cobertura, ele queria esperar 3/4. Não tem mais motivo para esperar, corretor. Vamos voltar em todos os clientes, porque muitos, infelizmente, mais não compram do que compram, apesar de muitos comprarem Cowper. Então ainda tem muita gente aí que não comprou e a gente pode aproveitar aí o Arte Botânica para fazer de novo um sucesso, que eu tenho certeza aí que mais uma vez a Patrimóvel vai dar um show nesse lançamento. Vamos embora, e não subestimar o cliente, né? Aquele cliente que já comprou, oferta para ele de novo. Porque não acha que ele não pode comprar de novo, pois né? Não acha isso não, Existem clientes da Cowper comprando mais de unidades, a gente está falando isso daqui, então não subestime o cliente, né, Ricardo? Eu tenho uma coisinha que eu queria falar com o pessoal, que foi uma novidade de um projeto para o outro. Eu tava até pensando, outro dia eu vi uma postagem de um corretor sobre o que a gente está fazendo relacionado às crianças. E sempre que eu penso nisso me dá uma sensação muito boa, sabe? De que o nosso trabalho está sempre mudando o jeito de vida das pessoas para melhor. A gente não conhecia, e a gente tem que dar o mérito realmente acho que foi uma pessoa que estava comprando uma unidade, que chamou a atenção da gente para uma coisa chamada brinquedos inclusivos. E o que são brinquedos inclusivos eu não sabia, apesar da gente estar sempre estudando muito sobre esse assunto, paisagismo, brinquedos e tal. São os brinquedos que fazem com que as crianças portadoras de necessidades especiais, que têm alguma probleminha com a locomoção, algum problema motor, algum problema de visão ou de fala, consigam brincar junto com as crianças que não têm esses problemas. Então, quando você tem uma imagem muito legal, o cliente que for no stand vai ver isso, o corretor também, que é um balanço, que é como se fosse uma roda, né? É um arco, como se fosse uma boia dura, e dentro é uma rede. Então você consegue colocar a criança ali e balançar, porque normalmente uma criança que tem um problema motor, ela não consegue se segurar no balanço, então ela não pode balançar, ela se sente excluída. Por isso o nome Brinquedos Inclusivos, que incluem ele dentro da roda de amigos. Eu realmente estou muito feliz, é uma coisa pequena, tá? Queria falar sobre e eu acho que assim, é isso que faz a empresa, sabe? Esses pequenos detalhes, cuidados, né? Que emocionam a gente, que fazem com que a gente olhe para o nosso produto e fala, cara, que coisa bacana que está sendo feita, que legado legal. E aí eu deixei de falar isso na conversa toda, queria importante esse carinho, né? Isso que a gente tem falado aqui, né? Esse carinho da Cowper com todo mundo, né? É muito legal. Agora, Ricardo, que a Cowper é uma grande parceira da Patrimóvel, a gente começou, né, o nosso podcast falando disso. O Arte Botânica é o primeiro lançamento da marca esse ano. O que a nossa equipe, nossos corretores que estão assistindo a gente, podem esperar da Cowper em 2024 em termos de novos lançamentos? A gente tem mais 2 para fazer, são projetos de grande envergadura, sendo que um deles é disruptivo total em relação ao produto. A gente
a gente está percebendo assim uma série de mudanças que vieram do Supremo Tribunal Federal proibindo que fossem feitas aluguéis de curto espaço de tempo nos condomínios residenciais, e isso abriu uma grande brecha para um produto que a gente está desenvolvendo. Não dá para tratar muito agora. Esse produto vai vir com uma assinatura de uma grife muito de peso no Brasil e no mundo, e vai vir aí provavelmente em julho, agosto, dependendo da velocidade da venda desse projeto. Acho que vai agradar a todos vocês. Já estou trabalhando no design dele, na arquitetura. Muito legal. Vai ser um produto assinado, então. Não pode falar, mas vai ser assinado por alguma marca. Vai ser assinado. E se a gente seguir esse cronograma de venda do Cidade Arte, né, do seu Arte Jardim 4 meses, Arte Botânica mais 4 meses, a gente poderia estar projetando para daqui a mais 4 meses, tá vindo com uma terceira fase? Seria loucura nossa pensar nisso, Ricardo? Não. Aliás, quando você fala 4 meses, o Arte Jardim, ele atingiu... Isso porque teve Natal, Réveillon, não, né? Mas o Arte Jardim atingiu 90%, 80% em 2 meses. Então a gente está muito confiante que dá para fazer esses 3 lançamentos esse ano. Só para não ter dúvida, esse projeto que você está falando que vai ser o diferencial, ele não faz parte do Cidade Arte, certo? Ele vai... O Cidade Arte... Os 4 ele vai que eu digo, crescendo. né? Então, o Cidade Arte... A gente ali vai passar a ter mais, provavelmente, 2 quadras, passa para 6, depois mais 3 passa para 9. A ideia é que seja uma cidade, né? Mesmo, É. Mas não é dentro desse primeiro das 4 fases, certo? Não. Seria uma outra fase. Então já fica a dica aí. E a gente está falando, você falou em julho mais ou menos. Então, se a gente for somar aí, depois tem a terceira fase, não é isso? Do Cidade Arte. Né? É. Se a gente for falar em VGV, Ricardo, somando tudo aí. Olha, eu acho que é 1,3, 1,4, alguma coisa assim. 1,4 bilhões em VGV que a Cauper vai botar para vocês. Praticamente o dobro do ano passado. É mais que o dobro, né, Ricardo? É. Ano passado teve o Way Barra Bonita e a primeira fase Cidade Arte. Se a gente somar os dois, quanto que a gente está falando? 700. 700, ou seja, estamos falando de agora em 2024 praticamente lançar o dobro do que foi lançado em 2023. É. Mais ou menos essa sua expectativa de VGV e número de unidades também, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, 1,4 bilhões de produto de uma empresa que valoriza o corretor, que oferece tecnologia de trabalhar e que tem uma história aí de liquidez e sucesso, né? Então, é o que a gente precisa, é o que o ano promete. Então, você, corretor da Patrimóvel, já está recebendo essas informações aqui em primeira mão. Bom, estamos chegando ao final dessa edição, da primeira edição do Pod Pátria, o podcast da Patrimóvel, primeira edição de 2024. Queria que vocês dessem as considerações finais aí, primeiro o Vitor aí, depois o Ricardo. Eu mais uma vez aí quero agradecer ao Ricardo, né, a Cauper, né, por estar nos apoiando mais uma vez, né? Eu acho que quando a gente fala aí de praticamente dobrar o faturamento, o número de lançamento desse ano, a gente gera uma expectativa também de mais do que dobrar o nosso número de faturamento e ainda crescer ainda mais, né? Porque a gente quer vender mais, ganhar mais share. Eu acho que tem oportunidade para isso. Acho que o Arte Botânica está vindo aí com cheiro de sucesso, né? Embalado pelo sucesso que já foi o Arte Jardim, e com todas essas melhorias que o Ricardo colocou, ajustando, né? E melhorando aquilo que já era bom. Acho que a tendência é ser um lançamento espetacular, né? A gente tem que cair dentro aí desse trabalho. São 15 dias de trabalho forte, né? Dentro do stand para ter um grande lançamento. Acho que esse mês de março aí vai ser o primeiro grande mês do ano, né? A gente volta a lançar, isso anima bastante a gente. Acho que para quem está nos escutando, né? A gente, nossa primeira edição, nosso primeiro parceiro está dobrando o lançamento, né? Então essa é a nossa expectativa. Se ele está dobrando o lançamento, a expectativa de venda dele é o dobro, né? E a mesma que a nossa, né? Então eu acho que sinaliza um ano excelente. A gente já lançando o Cauper em março, né? Com 2 expectativas ainda para frente. Acho que vai ser um ano que a gente vai ter muito lançamento, já agora aí pós-carnaval, né? Passou o carnaval, a gente está vendo convenção, lançamento, março mesmo. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, parece que é verdade mesmo. A gente resiste, mas todo ano é a mesma coisa. Acho que esse ano vai ser sim um grande ano para a gente. Muita expectativa boa para o mercado imobiliário, país voltando a crescer, desemprego diminuindo, ganho de renda
do trabalhador. Acho que são várias conjunturas que fazem a gente acreditar que esse vai ser um grande ano. E vamos começar o ano com o pé direito no Arte Botânica, entregando mais um sucesso para a Cauper. Tenho certeza que muita gente diferente vai vender, né? É um produto exatamente popular, né? Dentro do nosso salão, muita gente vende. E começar o ano com uma Arte Botânica, começar o ano com o pé direito. Graças a Deus aí a Cauper está nos ajudando com isso, né, Thiago? É isso aí. Ricardo, palavra sua. Eu não estou ajudando, não. Nós estamos juntos. Vocês estão ajudando a gente ajudando vocês. Nós estamos caminhando juntos. Bom, queria me dirigir ao grupo. Queria dizer que, apesar de tudo que aconteceu no passado, eu estou extremamente feliz. A gente veio de uma época mais difícil, que foi da Olimpíada, e as coisas agora estão melhorando. O Rio de Janeiro está melhorando. A gente está vendo aí uma atenção especial do governo federal relacionada ao Rio de Janeiro, uma atenção enorme do governo municipal, óbvio, ao Rio de Janeiro, e uma atenção especial àquela região que a gente está desenvolvendo. Ela é assim, algo que está muito no foco dos governos, porque foi o local que sediou as Olimpíadas. E a gente acredita muito na área, a gente acredita muito no nosso projeto. Nosso projeto, eu arriscaria dizer que eu não vi nada igual andando pelo mundo inteiro. É uma tela em branco, eu sempre sonhei em poder fazer as ruas, poder fazer absolutamente tudo. Então, a gente brinca assim que as pessoas, quando recebem um projeto nosso, elas costumam dizer: eu não imaginava que ia ficar melhor do que as perspectivas e os desenhos. Eu não consigo entender como você conseguiu superar os desenhos. E assim, quando eu consigo imaginar Cidade Arte na minha cabeça todo pronto, e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar ainda mais encantadas quando receberem não só os projetos, como também as ruas, a arborização toda. O bairro, né? O bairro vai ser espetacular. E dizer assim que a gente tem um respeito enorme pelo suor de vocês. Hoje, agora mesmo, passei por um corretor de vocês vindo para cá. O cara estava entregando panfleto na rua. E eu fiz questão de parar, cumprimentar, dizer que eu tinha muito respeito pelo trabalho dele. E eu vivo me dedicando a dar essas oportunidades. Então, assim, é uma coisa que me move muito, que me faz estar todos os dias presente na empresa, presente com vocês, no salão, final de semana. Eu queria que o pessoal soubesse que pode contar comigo sempre. É isso. Pessoal, queria agradecer Ricardo, Vitor e a você que está assistindo até agora, aí, até o final da nossa primeira edição do Pod Pátria, primeira edição de 2024. E ficar a dica, né? Foquem na Cauper, foquem no Arte Botânica. Quem não focou no Arte Jardim, deu mole, não ganhou dinheiro. Então agora a Cauper está trazendo mais uma oportunidade de começar o ano acelerando e com dinheiro no bolso. Dá tempo, gente. Dá tempo de todo mundo entrar no jogo. Vamos embora, que tem muito dinheiro na mesa. Vamos vender Arte Botânica, que tem mais sucesso vindo aí pra gente. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima edição. Valeu! Obrigado.